nos acusar, todos nós aqui, de ser homofóbicos, porque Vossa Excelência também concordou com a emenda, votando favorável, deputada. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Vinícius Camarinha. Para uma comunicação. Palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu queria cumprimentar essa casa, cumprimentar todos os líderes, cumprimentar todos os deputados, cumprimentar Vossa Excelência pela atitude, porque hoje o Parlamento de São Paulo está dando resposta à sociedade em 6 projetos que nós aprovamos nesta noite. Projetos de interesse da população, que mexem com o cotidiano da sua vida, seja na área da saúde, social, na área de segurança pública. É isso que o povo espera de nós, senhor presidente. Resposta para a sociedade, independente de discussões aqui de costumes, nós mais do que nunca não podemos pender a pauta de interesses do povo. O povo que está sofrendo nas ruas, no desemprego, a violência, e nós estamos cumprindo o nosso papel aqui. E Vossa Excelência tem conduzido a Assembleia desta maneira, dando a oportunidade de nós pautarmos os projetos dos deputados. Eu queria cumprimentar a deputada Isa Pena pelo projeto que cria o dossiê da mulher, cumprimentar o deputado Carlos César, que cria e disciplina a educação ambiental nas escolas, cumprimentar o deputado Roberto Engler, que concede, no seu projeto de lei, descontos no pagamento de taxas relativas à renovação de carteira nacional de habilitação, cumprimentar a deputada delegada Graciela, que institui um maravilhoso programa de reeducação de agressor de violência doméstica e familiar, cumprimentar a deputada Carla Morando, que também com seu projeto institui a campanha Quem Ama Vacina, e o governo do Estado, o governador João Dória, que finalizou hoje a votação aqui de um projeto, Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista, que é para pequenas reformas e valorizando a educação do Estado de São Paulo. Mas isso fruto do entendimento dessa casa, dos parlamentares que aqui estão, deputado Gil Diniz, líder do PSL, como tantos outros líderes, colaborou para que isso acontecesse, senhor presidente. Então, parabéns, Parlamento de São Paulo, parabéns, Vossa Excelência, parabéns, São Paulo, por essa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Graciela, com comunicação. Presidente. Gostaria de agradecer todos os deputados e deputadas pelo voto favorável ao meu projeto, meu primeiro projeto, Viva a Mulher, e tenho certeza, senhor presidente, que esse projeto irá colaborar muito no avanço ao combate à violência doméstica. E vou estar aqui torcendo para que haja sanção do governador de Estado e esse projeto seja realmente implantado no Estado de São Paulo, que, pela experiência que tive durante 32 anos como delegada da mulher, isso vai realmente colaborar muito nesse processo. Obrigada, viu, senhor presidente? Obrigada a todos. Deputada Érica, comunicação. Para finalizar, deputado Gilmaci, eu não vou nem me estender em relação ao método de votação, às questões do regimento interno, que faz com que, enfim, pareça-se que vota contra, porque, obviamente, eu não preciso nem justificar que jamais eu votaria contra a população LGBT. Douglas, eu não tenho uma procuração da população LGBT, mas pelo menos, eu tenho sensibilidade para compreender as dores e sofrimentos que fazem, por exemplo, que a população LGBT seja um dos principais alvos deste mês de setembro, que é o mês do suicídio, de combate ao suicídio. E eu sei por que isso acontece, principalmente a população trans. Uma outra coisa, que se aquele livro que foi censurado pelo governador, e ainda bem que ele volta à ativa, esse livro, se ele não tivesse sido censurado, se ele tivesse sido publicado em outros tempos, você não se atrapalharia tanto em falar sobre identidade de gênero e orientação sexual. São duas coisas diferentes. A disforia que eu falei para você não é de gênero. Você é uma pessoa disfórica e não diz respeito a gênero. Diz respeito a você se descompreender em relação à construção histórica do que significa ser uma pessoa homossexual. Isso não tem a ver comigo, porque, diferente de você, eu não sou homossexual. Eu sou uma pessoa transexual. E não tenho problema algum quando falo assim, a deputada trans. Não tenho problema. Mas coloquem dentro disso, eu sou negra, trans e nordestina. Sem problema algum. Agora, não me venham escamotear
a hipocrisia, escamotear a violência no discurso de respeito, quando aperta a mão ou dá beijinho no rosto. A população LGBT carece sim de políticas públicas, carece sim, infelizmente, de proteção, porque há um Estado aí transfóbico, homofóbico, violento, que assim como nós entendemos que existe a violência contra a mulher cisgênero, que hoje todo mundo fala, ainda bem, é necessário que aprendamos sobre a violência em relação à população LGBT, porque isso também acontece. Espero que daqui a algum tempo essa ficha caia e a gente não retome aqui com discursos que mais parece numa defesa da escravidão do século XIX. Obrigada. Comunicado, Deputada Graciela. Senhor presidente, tomando conhecimento que o senhor será agora o governador, irá substituir o governador, eu peço, viu? Conforme aqui a torcida, para que avance na aprovação do meu projeto. E de todas também. Obrigada. As agendas do governo mudam sempre, nós não fomos nenhum comunicados oficialmente a respeito de qualquer alteração, sim. Então não tenho ainda como fazer qualquer tipo de compromisso nesse sentido. Caso tenha... Né? Senhoras deputadas e senhores deputados, peço a atenção de Vossa Excelência para um comunicado. Na sessão ordinária do último dia 20 de agosto, o novo deputado Carlão Pinhatari apresentou a questão de ordem sobre o procedimento a ser observado no âmbito das comissões permanentes quanto à prestação de contas previstas no artigo 52A da Constituição do Estado. Apontou que a repartição temática estabelecida no regimento interno para definir as competências das comissões não corresponde, em determinados casos, à adotada pelo Poder Executivo para fixar as atribuições das secretarias de Estado. Assim, o nobre parlamentar questionou se é possível uma das autoridades referidas no artigo 52 seja chamada a comparecer perante mais de uma comissão. Comunico ao plenário que estou respondendo à questão de ordem. O entendimento adotado na resposta pode ser sintetizado em 3 pontos. O cumprimento do dever imposto aos secretários de Estado e às demais autoridades mencionadas no artigo 52A da Constituição Paulista, nos casos em que as atribuições da pasta, órgão ou entidade estejam relacionadas tematicamente com as áreas de competência de mais de uma comissão permanente, não implica para que as autoridades, o dever de comparecer para esse fim em reunião a cada uma das comissões. Ou seja, não precisa o secretário, para cumprir o artigo 52A, ir a mais de uma das comissões que não seja aquela pré-definida agora nessa questão de ordem. Tem 2. Neste caso, cabe, por aplicação analógica das disposições do artigo 70 do Regimento Interno, definir a comissão cujo campo temático, as atribuições da secretaria, órgão ou entidades se correlacione de forma precípua. A comissão assim identificada compete receber e ouvir a autoridade para fins dos previstos no artigo 52A da Constituição do Estado. Item 3. Caso se verifique que as atribuições de determinada secretaria, órgão ou entidade estejam conectadas tão nuclearmente com as áreas de competência de mais de uma comissão permanente, a ponto de impossibilitar que identifique em uma única comissão o correspondente objeto principal, é de se aplicar também, por analogia, a norma regimental que possibilita a realização das reuniões conjuntas. Com base nessas premissas, a presidência definiu, na resposta a essa questão de ordem, a correspondência entre as secretarias, órgãos e entidades e as comissões competentes para proceder às oitivas dos respectivos titulares nos termos do artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. Em prol do dinamismo do trabalho, não lerei a íntegra das respostas deste momento. Para dar a devida publicidade a ela, determino que seja publicada nas notas taquigráficas e que seja encaminhada ao autor da questão de ordem e todas as lideranças partidárias da Casa e todas as comissões permanentes à questão de ordem ora supracitada. Gostaria de pedir ao secretário parlamentar Rodrigo, se ele tem pelo menos a tabela, que a tabela eu gostaria de falar aqui para todos os deputados. Se na questão de ordem, se tiver a tabela, eu gostaria de fazer a leitura. Muito
Então, faço o seguinte, determino também a publicação no Diário Oficial da resposta na íntegra dessa questão de ordem. Assim, amanhã, todos os deputados tomarão ciência qual secretário deve ir a qual comissão para poder sistematizar os nossos trabalhos. Com a palavra, o deputado Gil Diniz. Presidente, eu ia responder a nobre deputada Érica Malunguinho, mas já se retirou do plenário, respondo no momento oportuno, mas respeito é bom, a gente gosta, né? Nós respeitamos, independente de sexo, origem social, orientação de gênero, religião, mas no momento oportuno nós responderemos. Outra questão, presidente, é que nós aqui da bancada do PSL já aguentamos muitas ofensas, insinuações. Então, a partir de agora, nós vamos começar a representar no Conselho de Ética. É regimental, então, sendo acusado desse ou de outro crime, vamos representar no Conselho de Ética. Se fomos chamados de criminosos, como fomos chamados hoje, e vou representar, se os outros deputados quiserem vir aqui ao microfone, citar nominalmente quem é o criminoso aqui da bancada, melhor ainda que a gente coloca ali na representação. Mas só deixar da ciência à casa que nós vamos começar a agir dessa maneira para depois não alegar ignorância e pedir para que nós retiremos essas representações no Conselho de Ética. Então fica aqui o nosso recado. Quem nos acusar desse tipo de crime será representado no Conselho de Ética. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Carlão, pela ordem, deputado Carlão, Pinhatari. Apenas para agradecer aos deputados aí da base do governo, que nós fizemos hoje duas grandes votações que são para avançar o governo de São Paulo. Cumprimentar o governo de João Dória por ter mandado projetos de extrema importância, de extrema relevância para a nossa casa. Eu penso que quando você faz a extinção de uma empresa que foi de extrema importância para São Paulo, construiu grandes rodovias, fizeram grandes coisas, as grandes rodovias de São Paulo foram construídas pela Dersa. E que com a construção da Artesp, da agência reguladora, ela perdeu a função. A partir de agora nós vamos ter um novo governo, vamos mandar cada vez mais, e que o governo de São Paulo não tem nenhuma dificuldade com nenhum tipo de CPI. Eu vejo que a extinção da Dersa é uma coisa e construção de CPI, se vai ter a CPI ou não, é a vontade dos deputados dessa casa. Então, vou falar isso, cumprimentar a todos, agradecer muito em nome do governador João Dória por mais dois grandes projetos que nós gostamos para melhorar e avançar São Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Deputado. Pela ordem. E havendo acordo de liderança, eu queria... O objeto já está esgotado há tempos, mas estamos sendo tolerantes aqui, aqueles deputados ainda que queiram utilizar da palavra. Deputado Paulo Fiorino. Não, é para uma comunicação rápida, eu nem vou tomar os meus 2 minutos. Senhor presidente, hoje o governo João Dória conseguiu aqui mais uma vitória, aprovou a extinção da Dersa. A Dersa, que é o símbolo da corrupção do PSDB, e que, mesmo com a aprovação da extinção da Dersa, eu entendo que é preciso que essa casa instale uma CPI. E não é dizer, não, os deputados decidem, os deputados resolvem. Não, não, não. O governador João Dória tem um papel nisso, deputado líder do governo. Qual é o papel do governador? É ter a altivez de propor que essa Assembleia aprove, sim, uma CPI para investigar os desmandos, a corrupção, os desvios que ocorreram ao longo desses anos na Dersa. E não é possível querer encobrir todas as denúncias que foram feitas até agora sobre essa empresa. Eu não estou falando dos trabalhadores da empresa, eu conheço vários. Aliás, conheço gente que tem capacidade, que tem expertise, e nós não podemos simplesmente passar uma borracha naquilo que foi feito de errado. E é preciso investigar. E eu tenho certeza, deputado Carlão Pignatari, que o senhor também concorda comigo. Aliás, o senhor já disse isso, não só a mim, disse a mim, ao deputado Gil Diniz, que o senhor tem todo o interesse de ter uma CPI aqui da Dersa. Então, nós precisamos parar com o farfalhar das palavras secas e aprovar a CPI, a sexta CPI. Porque senão, eu vou dizer ao senhor, e o senhor sabe muito bem o que vai acontecer. Nós temos 5 CPIs que estão terminando agora. Nós vamos instalar mais 5. A próxima, depois das 5, é a da Dersa. Portanto, é inevitável que isso aconteça. Eu acho até que para o governo seria melhor que antecipássemos esse debate, para que não houvesse dúvida de ninguém, da sociedade civil, dos deputados, dos que acompanham esse debate, de que aqui nós temos a capacidade de fazer um alto debate e de expor aquilo que aconteceu de forma muito clara e punindo os responsáveis, que eu acho que vocês concordam. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Deputado Carlão Pinhatari. Por uma última comunicação da minha peço, parte, por presidente. favor, que seja a última comunicação. Vossa Excelência é a última do deputado Janazzi e encerramos a sessão. Você sabe que quando eu ouço esse grande orador, Paulo Fiorilo, deputado Paulo Fiorilo, no qual tenho um respeito enorme, ele se esquece que ele não pode medir a minha régua, a régua do meu partido, com a régua do partido dele. Nós não estamos aqui para esconder nada. A deputada Janaína, que foi uma pessoa de extrema importância para o Brasil, né, que ela conseguiu provar que houve uma pedalada assim e fez uma defesa enfática sobre isso, hoje fez uma colocação muito importante, aonde todos nós sabemos que o PT, quando interessa a ele, ele fica. Né? A delação, quando é para falar que o Lula desviou, que o fulano desviou, que o outro desviou, não serve, não é verdadeira. Quando é para atacar alguém, ela é verdadeira. Então, acho que a gente tem que fazer um peso e uma medida para cada uma das coisas que nós fazemos. O deputado Paulo Fiorilo fala que eu não tenho... A minha preocupação é que tudo que está se falando da Dersa ou dos possíveis desvios da Dersa já está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público de São Paulo, pelo Ministério Público Federal, né, com delações que estão saindo em todos os jornais. Então, eu tenho medo de você fazer para as pessoas tentarem passar uma dificuldade e depois vender uma facilidade. Essa é a grande preocupação que eu tenho. Que isso já foi feito em muitas CPIs na história do Brasil. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Janazzi. Queria fazer uma comunicação e, na verdade, comunicando a todos e a todas que, na data de hoje, o governador Dória está tendo 48 horas para devolver todas as apostilas que ele mandou recolher das escolas estaduais. É uma decisão da vara aqui do Tribunal de Justiça, por conta de toda uma movimentação que foi feita, não só por nós, o nosso mandato ingressou rapidamente com uma representação no Ministério Público Estadual, ocorreram outras manifestações também, o próprio Ministério Público entrou com inquérito, abriu um inquérito civil, professores universitários da USP, da Unicamp, da Unesp, da Unifesp, do ABC, da Universidade Federal do ABC e até mesmo do Instituto Federal de Educação entraram com uma ação popular na data de hoje, né, pedindo a devolução e providências em relação ao que aconteceu no Estado de São Paulo, que foi essa ordem absurda do governador Dória de recolher um material pedagógico que foi distribuído para 330 mil alunos do ensino fundamental, do 8º ano do ensino fundamental. O material foi recolhido de uma forma altamente constrangedora, né? Nós tivemos relatos, eu vi fotografias e vídeos de professores, de agentes de organização escolar entrando nas salas e pedindo para que os alunos jogassem as apostilas num saco de lixo. Isso é uma humilhação, é uma vergonha. E agora o governo sofre uma grande derrota e é obrigado a devolver todas as apostilas, que é o material didático importante, que foi distribuído, que não tinha só matéria de ciências, né, onde tem esse conteúdo sobre diversidade sexual, combate à homofobia, enfim, mas tem também outras disciplinas no material, como história, geografia, enfim. Eu queria fazer esse comunicado. O governador tem 48 horas para devolver o material que ele retirou indevidamente de 330 mil crianças da rede estadual de ensino. Muito obrigado. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Paulo, pedir a compreensão de Vossa Excelência o mais breve possível. Eu sou compreensivo, eu já disse, não serei prolixo de jeito nenhum. Não, é só para registrar. Eu acho que nós não podemos fugir desse debate, não podemos usar o argumento, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa tem prerrogativas, é um órgão fiscalizador. Quando nós deixarmos de ser fiscalizador, nós abandonamos as nossas prerrogativas, é só isso. Cabe a nós, sim, fazer esse debate, cabe a nós aqui discutirmos o que aconteceu na Dersa, não tem nenhum problema. E eu não vou fugir da defesa do Lula, da defesa do PT, não tem nenhum problema. Quem quiser defender o PSDB, quem quiser defender o que aconteceu durante esses 24 anos, que o faça. Eu não tenho nenhum problema. Agora, não vamos fugir do debate. O deputado, o líder do governo, precisa ter coragem de aprovar a 6ª CPI proposta pelo PSL, pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB. Isso sim vai mostrar
que não há nenhum problema, ninguém quer esconder nada, né? Até porque durante 24 anos esconderam muitas coisas. Está na hora de pôr as claras. Não há peneira que consiga encobrir o sol. Muito obrigado, senhor presidente. 1 minuto. Pronto. Esgotado o objeto da presente sessão, está levantada a sessão. Levantada a sessão extraordinária desta terça-feira. Lembrando que nesta quarta-feira a sessão está marcada para as 14h30 da tarde.